construindo uma tipologia para caracterizar atividades em espaços híbridos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Mônica, e pelo professor Theo Amiel, da Unied Unicamp. Nós iniciamos o trabalho fazendo uma contextualização então, da pesquisa. Nós pesquisamos sobre os polos da Universidade Aberta e iniciamos falando um pouco então, sobre como esses polos foram constituídos. Uma parte mais histórica, então, que através do Decreto 5.800 de 2006 foi instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e pelo Decreto 6.303 de 2007, a gente pode ver a caracterização, então, a definição do que é um polo, sendo entendido como uma unidade operacional para atividades administrativas e pedagógicas. Então, o polo ele é constituído, ele é formado para ser uma infraestrutura física, tecnológica e de pessoal de apoio para os cursos do AB, aquele espaço que recebe os cursos, um local para os encontros presenciais. E a gente vai ver que com o passar do tempo, esses polos cumprem esse papel de infraestrutura, receber os cursos, locais de encontros, enfim, presenciais, mas gradativamente outras oportunidades de aprendizagem vão surgindo, vão sendo mobilizadas outras pessoas, instituições, outros atores, enfim. E essa pesquisa, então, se foca justamente nisso, em entender essas atividades que ocorrem nos polos de apoio presencial, nos polos de educação à distância, e essas oportunidades de aprendizagem vão se caracterizando como aprendizagens formais, não formais e informais. E nós pretendemos estudar, então, esses polos, vendo se eles são potencial para práticas educativas abertas e produção, então, de recursos educacionais abertos. A gente estuda, então, primeiro a criação desses polos, que em 2005, então, com a intenção de democratizar o ensino superior, é proposto, então, o Sistema Universidade Aberta do Brasil, inspirado muito em algumas outras experiências brasileiras e também estrangeiras. No Brasil, a gente pode citar o consórcio CEDERJ, então, de universidades públicas do Rio de Janeiro, a experiência da Universidade Federal de Mato Grosso, então, da formação de professores, e de Minas Gerais, o projeto Veredas. E a Open University, da Inglaterra, assim como a UNED, na Espanha. Mas no Brasil, a gente vai ver que a Universidade Aberta ela tem uma peculiaridade, que é, então, essa articulação entre instituições públicas de ensino superior, municípios ou governos estaduais e o MEC, através hoje da CAPES, para a oferta de cursos. Então, não é diferente de outros países, onde uma universidade, então, oferta cursos à distância, mas a articulação entre diversos entes federados para ofertas de curso superior. Então, o Brasil tem essa peculiaridade na sua organização do ensino à distância público. A gente vai ver também, então, que a Universidade Aberta ela surge muito focada na formação de professores em serviço, direcionada a cumprir a questão da LDB de 93-94 de 96, para a formação de professores. Em 2005, então, surge o primeiro edital, o AB1, onde se propõe cursos por instituições federais de ensino superior e polos por estados e municípios que pretendem, então, aderir a essa proposta. Em 2006, já surge o segundo edital, um pouco mais aberto, onde a gente pode perceber a participação, então, de instituições públicas no âmbito estadual e municipal também. Em 2007, se percebe todo um investimento, então, em acervo bibliográfico dos polos. Em 2008, a ampliação de cursos, então, mais na área da administração, gestão pública e outras áreas técnicas. Então, se amplia um pouco mais, abrangendo não só a formação de profissionais da educação e de professores. Atualmente, a gente vai percebendo uma retração do sistema, diminuição de bolsas de tutoria, reavaliação do sistema como um todo. O número de polos, então, com isso a gente vai notando que é bastante fluido. Em 2015, por exemplo, a gente nota 641 polos aptos, 2 polos aptos com pendência
e 66 polos em fase de regulamentação. A gente vai vendo que os polos passam por avaliações regulares, monitoramentos, né? E permanecem nos sistemas aqueles que cumprem, que têm uma boa infraestrutura, recursos humanos e documentação adequadas de acordo com as exigências do MEC CAPES. Nosso foco, então, passa a ser entender as atividades que são desenvolvidas nesses polos. E a gente vai vendo que essas atividades, inicialmente formais, voltadas aos cursos UAB, vão passando a surgir outras atividades que não se enquadram aquilo que a maioria dos autores consideram ou classificam como atividades formais. São atividades também não formais e que são perpassadas por aprendizagens informais, né? E a gente vai caracterizando ou nominando isso como espaços híbridos, os polos então como espaços híbridos de formação. A gente tenta definir inicialmente nessa pesquisa, então, alguns conceitos, né, do formal, não formal e informal, para poder entender um pouco as atividades desses polos. E nesse espaço concreto de formação que são os polos de apoio presencial. Como é que a gente vai desenvolver, então, essa pesquisa? Inicialmente, a gente tenta fazer essa conceitualização, então, de educação formal, não formal e informal, através de uma revisão de literatura, né, num site, então, o educa.fcc.org.br, que é um indexador de artigos, então, acadêmicos, e a gente vai achar periódicos científicos na área de educação. Atualmente, esse site indexa 38 periódicos, e encontramos, então, artigos vinculados a esse tema. Nós classificamos como 6 artigos relevantes que definem educação formal, não formal e informal, 13 artigos que nós chamamos de tangenciais, que são artigos que apresentam exemplos dessas formas de educação, e 17 que são irrelevantes, que acabam, embora a gente localize através dessas palavras-chave, acabam não tratando diretamente dessas questões. Depois nós pesquisamos alguns autores importantes, autores brasileiros, como Garcia, Gon, Simpson, Parque Fernandes, e a gente vai ver que a literatura brasileira ela é bem recente, né? Os estudos nessa área, enfim, são bastante recentes, e por isso a gente busca também autores estrangeiros como Combs, Malcolm, Hodgkinson e Coley, Pastor Holmes e Trilla, entre outros, né? E a partir desses estudos, dessas definições, a gente procura então desenvolver uma proposta de atributos em escala, analisando então os tipos de atividades para além de uma dicotomia estanque entre essas atividades, mas muito mais a relação que vai acontecendo entre elas. A gente parte então de um estudo maior sobre os polos e exemplificamos, trazemos 2 polos como exemplo, polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e de Coelho Neto, no Maranhão, e procuramos aplicar esses atributos em atividades desses 2 polos para contextualizar então as noções de formal, não formal e informal no âmbito da UAB, né, para ter esses exemplos concretos. Especificamente então em um desses polos a gente aprofunda esses estudos. A gente vai pegar algumas definições, por exemplo, de Severo, né, que é um dos autores recentes então nessa área, que vai dizer que a educação formal e não formal, elas estão no mesmo nível, né? Ele usa um critério de diferenciação. Ele vai dizer que por serem ambas sistematizadas por intencionalidades explícitas, assim como por apresentarem organização metodológica, diferem apenas no sentido da educação formal corresponder ao ensino oficial e a educação não formal às práticas educativas intencionais e sistemáticas que não conferem certificação oficial compatível ao sistema de títulos acadêmicos. E já em relação à educação informal, ele vai dizer que tais práticas não têm uma função especificada, mas exercem influências educativas, porém o caráter educativo se submete às razões primordiais dessas práticas e, portanto, adquire especificidade. Nesse caso, elas são espontâneas, né? A educação informal ela é uma educação espontânea.
Em relação à educação formal, a gente vai ver, né, que Afonso, por exemplo, traz essa questão, que o tipo de educação organizada com uma determinada sequência proporcionada pelas escolas. Então, a educação formal, ela é muito ligada ao ensino escolar. Também Combs é um outro autor que traz uma definição que vai dizer que é um sistema de aprendizagem altamente diversificado, a educação não formal, capaz de acompanhar o indivíduo durante toda a vida, né? Então essa questão da educação pela vida toda, enfim, e ainda proporciona uma ampla variedade de opções de aprendizagem para todos os membros da população, independentemente de idade, sexo, ocupação ou posição social. E a educação formal, ainda para Afonso, diverge ainda da educação formal no que diz respeito à não fixação de tempos e locais e a flexibilização na adaptação dos conteúdos e aprendizagem de cada grupo concreto. Então está muito ligado a essa questão dos grupos específicos, dos interesses e desejos desses grupos. Afonso vai dizer então que a educação informal ela abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e não organizado. Continuando, a gente vai ver então a experiência no Brasil, né, os estudos de educação não formal. Ele é bem recente, ele começa em 80, ou ele aparece de uma forma mais efetiva em 80, muito ligado à alfabetização de adultos, à educação popular com Paulo Freire, os movimentos sociais, havendo um crescimento significativo devido às mudanças na economia, enfim, a relação com o mundo do trabalho em 90, e uma das autoras que estuda bastante essa questão da educação não formal é Garcia. E ela vai dizer que a educação não formal ela tem uma ênfase no grupo e sua cultura. Né? De acordo com ela, são motivados pelo caráter afetivo, referente ao fato de estar junto com pessoas com as quais tem identificação étnica, de classe, ideológica, etc. A educação formal, né, por exemplo, para Libânio, que é outro autor que estuda, discute um pouco essa questão, ela é aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente, sistemática. De acordo com Gon, por exemplo, outra autora que estuda essas questões, ela vai dizer que a educação não formal ela trabalha e forma a cultura política de um grupo, desenvolve laços de pertencimento, ajuda na construção da identidade coletiva do grupo. Para Simpson e os seus colegas, vai dizer que possibilita a educação não formal experiências únicas, por considerar o desejo das pessoas envolvidas em cada proposta educacional e por possibilitar que educandos e educadores experimentem papéis sociais que não são exatamente aqueles vivenciados por alunos e professores. Então, além de apresentar uma maior flexibilidade de tempo, de conteúdo, elas desenvolvem, têm um envolvimento com aquela comunidade local, tem uma ligação mais prática com o cotidiano das pessoas. É Garcia que traz essa ideia. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos fazer um quadro comparativo entre educação formal, não formal e informal, procurando ver a questão do currículo, que a educação formal ele é um currículo pré-estabelecido, a priori, ele é um currículo muito mais planejado anteriormente, enfim, por instituições, e já a educação não formal é um currículo muito mais flexível, de acordo com um grupo específico, e lá na informal, por exemplo, é espontâneo. A intencionalidade, na formal, ela é uma intencionalidade explícita, enquanto, por exemplo, na informal, a gente vai ver que é uma intencionalidade não explicitada, ela não é identificada. Os participantes, então, na educação formal, eles são participantes definidos também a priori, por exemplo, alunos de determinado curso. E os participantes da educação formal, eles são pessoas interessadas em determinada temática, então ela é muito mais flexível também quanto a tempo, quanto a espaço, Quando a educação formal são tempos e espaços pré-determinados, na educação não formal eles são tempos e espaços muito mais combinados com determinados grupos. Quanto à certificação, a gente vai ver
né, que a educação não formal, a educação formal ela prevê certificação por instituições, enfim, oficiais, e a educação não formal, a priori, não prevê uma certificação, embora em alguns casos a gente saiba que pode ocorrer, né? A educação formal, ela é obrigatória, a educação não formal, a princípio, não há uma obrigatoriedade. A gente vai ver que essas formas de educação, então, são complementares, né? E elas, quanto aos campos ou dimensões, a educação formal normalmente se dá no âmbito escolar, a educação não formal, ela se dá em outros âmbitos, como aprender práticas de participação coletiva, de participação em espaços sociais, de formação para o trabalho, mesmo de conteúdos escolares de formas diferenciadas, enquanto normalmente a educação formal se dá no âmbito direcionado à formação escolar, né? E a educação informal na vida toda. Então a gente faz esse quadro comparativo e a gente vai estudar daí os polos. Pegando como exemplo os polos de Novo Hamburgo, vai ver que Novo Hamburgo e Coelho Neto, né, dois lugares bem diferentes, um no Rio Grande do Sul, outro no Maranhão. Coelho Neto, uma cidade bem menor, Novo Hamburgo, uma cidade maior, próxima à capital. A gente vai ver que tipos de atividades são desenvolvidas e a gente percebe que, além dos cursos específicos, daqueles cursos previstos pela OAB, outras oportunidades de aprendizagem surgem nesses espaços. Novo Hamburgo, por exemplo, né, a participação dos alunos em campanhas, organização de semana acadêmica, produção de documentário, de filmes, feiras de iniciação científica, no polo de Coelho Neto, né, organização de cinema no polo, oficinas de leitura, seminários. Esse tipo de atividade vai surgindo nesses espaços que a priori não estão previstas no âmbito da OAB e são complementares a outras atividades previstas inicialmente. E a gente vai vendo, por exemplo, pegando o exemplo de um dos polos de Novo Hamburgo, que me parece que não é tão rígido assim. A atividade que é formal, ela acaba em alguns itens circulando, né, e não ficando exatamente naquela classificação rígida da formalidade. Por exemplo, quanto à própria questão da complementaridade, né? Então, tem aquela proposta do curso especificamente, pegando um curso de graduação, mas outras atividades que são realizadas no decorrer do curso acabam sendo consideradas pela universidade. Então, são atividades extraescolares ou atividades complementares que acabam sendo consideradas pelo curso. E mesmo a certificação acaba sendo aceita pelo curso. Elas ocorrem, né, no espaço do polo, que não é exatamente o espaço da universidade, então há uma flexibilização do lugar onde ocorre, né? E nas atividades, por exemplo, se a gente pegar uma atividade não formal a princípio, né, que ocorre num dos polos, no polo de Novo Hamburgo, é a produção de um curta-metragem. Esse curta-metragem, a princípio, ele ocorre num espaço que é a extensão da universidade, que é dentro do polo, mas ocorre em espaços da comunidade também, onde é filmado esse curta-metragem. Ele, a princípio, não é uma atividade certificada, tem o intuito de fazer uma discussão sobre a questão de inclusão e diversidade, mas no momento que ele é apresentado num evento do município, ele passa a ser certificado pela Secretaria de Educação e essa certificação passa a ser aceita pela universidade para os alunos que estão fazendo os cursos UAB. São atividades, então, que participam várias pessoas, desde alunos dos cursos UAB até voluntários da comunidade. Então, há uma fluidez ou uma circulação, né, de uma atividade que, a princípio, é não formal, com todas as características da não formalidade, mas que passa a ser certificado, que é uma característica da formalidade, né, de uma educação formal, passa a ser considerado pela universidade, aceito, né, valorizado, enfim, pela universidade, mesmo ocorrendo fora do espaço do polo ou da própria universidade, mas no espaço da comunidade.
Então, a gente vai vendo, né, que essas formas de educação, formal, não formal e informal, elas se fundem, né, e não há uma rigidez, e elas passam a ter o reconhecimento, né? Então, há diversos entendimentos sobre o que é educação formal, não formal e informal, mas a gente vai vendo que há algumas concordâncias. Por exemplo, a educação não formal, ela tem uma maior flexibilidade e há um protagonismo dos participantes dessa forma de educação. Há também uma aproximação à cultura de diferentes sujeitos e grupos. Isso é uma concordância entre os autores. A educação informal, ela é mais espontânea. Isso também há uma concordância entre os autores. E que ela se entrecruza e perpassa a educação formal e a educação não formal. Então, também se concorda nesse sentido. A educação formal, não formal e informal, elas são complementares. Não há como dizer, essa, enfim, é mais valorizada, enfim, mas não há como dizer que uma não complementa a outra, é uma complementaridade. Tem um autor, Malcolm, e seus parceiros dizem que existem diferenças muito reais e significativas entre, por exemplo, aprendizado no trabalho e na universidade, ou aprendizado na família e em ações políticas. Porém, eles salientam que essas diferenças não podem ser adequadamente organizadas em 2 ou 3 tipos, formal, não formal e informal, né? Que o mais adequado seria mesmo entender essa inter-relação, enfim, como elas se fundem e se complementam. E que há um movimento também crescente pelo reconhecimento, certificação e aceite das diferentes experiências educativas. Então, o que a gente pode dizer em síntese, né, dessa pesquisa, que ainda é inicial, que não se trata de se criar uma nova escala de diferenciação, mas de gradações, né? E de identificar que características de formalidade, não formalidade e informalidade estão presentes nas oportunidades de aprendizagem, nesse contexto específico, que são os polos da UAB, né, e que há evidências desse crescente hibridismo, então, dessas formas de educação. E que na educação aberta, né, de acordo com a Amiel, a educação aberta pode servir como um termo que nos ajude, então, a conceituar esse crescente hibridismo dessas oportunidades de aprendizagem. Então, a questão não é criar categorias, né, mas entender que cada vez mais elas se fundem em oportunidades de aprendizagem híbridas, criando novos desafios, então, para essa categorização e suas potencialidades e limitações. Esse trabalho, então, nos traz a possibilidade de ver os polos como palco, seus atores como promotores e participantes de oportunidades de aprendizagem, com atividades que podem ser categorizadas como formais ou não formais e, enfim, que são perpassadas por oportunidades de aprendizagem informais de seus participantes. Envolvem uma gama de atores, de instituições, de aprendizagens que são invisíveis àqueles processos de avaliação qualitativa do impacto de polos regionais na comunidade com a qual interagem. Essas atividades vão além de atribuições no âmbito da UAB e da recepção desses cursos formais que são oferecidos pelas universidades. Concluindo, então, a conceitualização dos conceitos de educação formal, não formal e informal auxiliam, né, na investigação dessas atividades nos polos. Esses tipos de educação, elas se enredam, enfim, em torno de novas configurações de aprendizagem, que constituem a ecologia de aprendizagem de cada um. E essa análise preliminar, então, de 2 polos que nós realizamos, né, elas nos mostram a utilidade dessa classificação, e é importante nessa pesquisa para dar visibilidade e potência às atividades educacionais desses polos, que muitas vezes elas passam desapercebido nas avaliações formais, mas que são aquilo que constituem o trabalho dos sujeitos dos polos, que podem contribuir com o aprendizado dos alunos e com o desenvolvimento de redes locais. São temáticas, né, que a gente pretende estudar mais, enfim, discutir. E o que a gente
está fazendo, né, e pretende para trabalhos futuros. É fazer essa contextualização das atividades híbridas, em uma definição mais contemporânea para o polo, né, pensando essa questão do polo como espaço híbrido, a ideia de terceiros espaços intersticiais, coletivos, ecossistemas de aprendizagem. Então, nós temos uma série de referências que fica à disposição de todos para discutirem conosco essas questões. Muito obrigada.